No início do século XIX, as pessoas tinham que estar à beira da morte antes de se dignarem a beber água. Somente aqueles reduzidos ao último estágio da pobreza satisfazem sua sede com água, dizia Vincent Priesnitz, fundador da hidroterapia, também conhecida como a cura pela água. Os tempos, de fato, mudaram. Somos bombardeados atualmente por uma série de mensagens dizendo que devemos tomar litros de água todos os dias, o que seria o segredo para ter uma boa saúde, se sentir mais disposto, perder peso e até evitar o câncer. Passageiros são encorajados a andar com garrafas de água durante as viagens de metrô no verão de Londres. Recomenda-se aos estudantes levar água para a sala de aula, enquanto algumas reuniões de trabalho não podem começar sem que haja uma jarra de água gigante no meio da mesa. O conselho que mais ouvimos é a regra do 8x8, a recomendação não oficial de que devemos tomar 8 copos de 240 ml de água por dia, o que equivale a pouco menos de 2 litros, além de quaisquer outras bebidas. Essa regra, no entanto, não é respaldada cientificamente, tampouco as diretrizes oficiais do Reino Unido ou da União Europeia dizem que devemos beber tanta água assim. Tudo indica que a recomendação de tomar 2 litros de água por dia vem de interpretações equivocadas de duas fontes diferentes, ambas de décadas atrás. Em 1945, o Comitê de Nutrição e Alimentos do Conselho Nacional de Pesquisa do ZEUA aconselhou os adultos a consumirem 1 ml de líquido para cada caloria de alimento. Mas essa recomendação não era exclusiva para a água, incluía a maioria dos tipos de bebidas, assim como frutas, legumes e verduras, que podem conter até 98% de água. Em 1974, o livro Nutrition for Good Health, Nutrição para uma Boa Saúde, em tradução livre, escrito pelos nutricionistas Margaret M. C. Williams e Frederick Starr, recomendava que um adulto médio deveria tomar entre 6 e 8 copos de água por dia. A água, que representa cerca de 2/3 do nosso peso corporal, transporta nutrientes e resíduos ao redor do organismo, regula a temperatura, age como um lubrificante e amortece as nossas articulações, desempenhando uma função na maioria das reações químicas que ocorrem dentro de nós. Estamos constantemente perdendo água por meio do suor, da urina e da respiração. Garantir que temos água suficiente é essencial para evitar a desidratação. Entre eles, estão urina amarela escura, cansaço, tontura, secura na boca, nos lábios ou nos olhos, urinar menos de 4 vezes ao dia. Mas o sintoma mais comum: simplesmente sentir sede. O controle da hidratação é uma das coisas mais sofisticadas que desenvolvemos na evolução, desde que os ancestrais saíram do mar para a terra. Temos uma grande quantidade de técnicas sofisticadas que usamos para manter a hidratação adequada, diz Irving Rosenberg, cientista do Laboratório de Neurociência e Envelhecimento da Universidade de Tufts, em Massachusetts, no ZEUA. Em um corpo saudável, o cérebro detecta quando o organismo está desidratado e ativa a sede para estimular que a gente beba a água. Também libera um hormônio que envia sinais aos rins para conservar água, concentrando a urina. Se você ouvir seu corpo, ele vai te avisar quando estiver com sede, diz Kurt Nikips, consultor em medicina esportiva e professor do Instituto de Medicina Esportiva, Exercício e Saúde na University College London, UCL. O mito de que é tarde demais quando você está com sede é baseado na suposição de que a sede é um marcador imperfeito de um déficit de líquido, mas porque todo o resto no corpo deve ser perfeito e a sede imperfeita. Funcionou muito bem durante milhares de anos de evolução humana, avalia. Embora a cafeína tenha efeito diurético moderado, as pesquisas indicam que o chá e o café ainda contribuem para a hidratação, assim como as bebidas alcoólicas. No entanto, vários estudos mostram, por exemplo, que beber o suficiente para evitar a desidratação leve ajuda a função cerebral e a capacidade de realizar tarefas simples, como a resolução de problemas. Mas Barbara Rolls, professora de medicina intensiva da Universidade UCL, diz que qualquer perda de peso associada à água tem mais chance de estar relacionada ao uso da água como substituto de bebidas açucaradas.
e a água que consumimos por si só se esvai rapidamente do estômago. Mas se você consome mais água por meio da comida, como uma sopa, isso pode ajudar você a se sentir satisfeito, pois a água está ligada à comida e fica no estômago por mais tempo, explica. O consumo excessivo de líquidos pode se tornar grave quando provoca diluição de sódio no sangue. Isso cria um inchaço no cérebro e nos pulmões, à medida que o líquido se desloca para tentar equilibrar os níveis de sódio no sangue. Ao longo da última década, Kipps teve conhecimento de pelo menos 15 casos de atletas que morreram de excesso de hidratação durante eventos esportivos. Ele suspeita que esses casos acontecem em parte porque desconfiamos de nosso próprio mecanismo de sede e acreditamos que precisamos beber mais do que nosso corpo está pedindo para evitar a desidratação. Enfermeiros e médicos em hospitais lidam com pacientes gravemente desidratados, que têm condições médicas graves ou que não puderam beber por dias, mas esses casos são muito diferentes da desidratação que as pessoas se preocupam durante as maratonas, explica. Ela bebeu tanta água durante a corrida que acabou se hidratando em excesso, desenvolvendo um quadro de hiponatremia, baixos níveis de sódio no sangue. Minha amiga e meu companheiro pensaram que eu estava desidratada e me deram um copo grande de água. Eu tive um ataque e meu coração parou. Fui levada de helicóptero para o hospital e fiquei inconsciente da noite de domingo até a terça-feira seguinte, relembra. Paquinhon, que planeja correr a maratona novamente neste ano, diz que o único conselho de saúde que recebeu de amigos e cartazes de divulgação da maratona foi beber muita água. Tudo o que eu precisava para ficar bem eram algumas pastilhas de eletrólitos, que aumentam os níveis de sódio no sangue. Já tinha feito algumas maratonas antes e não sabia disso, diz ela. A ideia de que devemos estar constantemente hidratados significa que muitas pessoas levam água para onde quer que vão, e bebem mais do que seus corpos necessitam. Ao máximo que uma pessoa na temperatura mais quente possível no meio do deserto pode suar a 2 litros em uma hora, mas isso é muito difícil, diz Rad Montgomery, diretor de pesquisa do Instituto para o Esporte, Exercício e Saúde de Londres. Por isso, para o especialista, não é necessário sair por aí com uma garrafa de 500 ml de água para uma viagem de 20 minutos no metrô, porque você nunca vai ficar quente o suficiente para transpirar nesse ritmo, mesmo que esteja empapado de suor. Para aqueles que se sentem mais confortáveis em seguir as orientações oficiais, em vez da própria sede, o Sistema de Saúde Público do Reino Unido, NHS, na sigla em inglês, recomenda beber entre 6 a 8 copos de líquido por dia, incluindo leite com baixo teor de gordura e bebidas sem açúcar, como chá e café. À medida que envelhecemos, nosso mecanismo natural de sede se torna menos sensível e nos tornamos mais propensos à desidratação do que os mais jovens. E talvez precisemos estar mais atentos aos nossos hábitos de consumo de líquidos para nos manter hidratados, diz Davin. A maioria dos especialistas concorda que a necessidade de líquido varia de acordo com a idade, a estrutura corporal, o gênero, o ambiente e o nível de atividade física de cada indivíduo. Uma das falácias da regra do 8x8 é a simplificação excessiva de como nós, como organismos, respondemos ao ambiente em que estamos inseridos, diz Rosenberg. A maioria dos especialistas tende a concordar que não precisamos nos preocupar em beber uma quantidade arbitrária de água por dia. Nossos corpos sinalizam quando estamos com sede, como fazem quando estamos com fome ou cansados. O único benefício para a saúde de beber mais do que o necessário é, ao que parece, as calorias extras que você gasta correndo para o banheiro com mais frequência.